Olá, começando mais um Em Pauta aqui na TV Fevale. Segundo dados da ACNUR, Alto Comissariado das Nações Unidas, o mundo tem hoje mais de 60 milhões de pessoas deslocadas de forma forçada. No Brasil, atualmente vivem cerca de 9 mil refugiados e conscientizar a população sobre essa realidade é um desafio no processo de integração do nosso país, que hoje é uma das nações que mais acolhe refugiados e imigrantes. E para falar sobre isso, recebemos hoje em nosso estúdio Márcia Blanco Cardoso, que é líder do projeto O Mundo em Novo Hamburgo e professora de História aqui da Fevale, e também Ricardo Trausch Avellini, professor do curso de Direito aqui da Fevale e também participante colaborador do mesmo projeto, a professora Márcia. Tudo bem? Sejam bem-vindos ao Em Pauta aqui à TV Fevale para discutir sobre esse assunto. Eu quero começar então de forma mais geral, explicando um pouco, conceitualmente, o que são refugiados, o que são imigrantes e qual a situação deles. Depois a gente pode partir para essa questão, qual a situação deles hoje aqui no Rio Grande do Sul. Mas queria começar então com o professor Ricardo, explicando o que são refugiados e o que são imigrantes, para as pessoas entenderem. Então, boa tarde, Chico, boa tarde, professora Márcia, boa tarde aos telespectadores. Sim, a realidade dos refugiados, a categoria jurídica surge pelo Estatuto dos Refugiados de 1951, que foi um tratado assinado no âmbito internacional, que reconhece como refugiado aquela pessoa que tem que deixar o seu país por temor à própria vida, né? Então são pessoas que não têm opção de ficar no seu país, vivem em países como a Síria, né? Como o Iraque, o Afeganistão, que são países geralmente que estão em guerra. Mas às vezes são pessoas também que pertencem a um grupo étnico que sofre uma perseguição. Por exemplo, os sunitas, né, após a guerra do Iraque, eles passaram a ser perseguidos pelos xiitas. Então os iraquianos sunitas, muitos vieram para o Brasil. Além disso, tem também questões religiosas, perseguição por motivo religioso. Então, hoje, a própria União Europeia vem reconhecendo como refugiados alguns grupos de pessoas que nos seus países correm risco, por exemplo, por serem homossexuais, né? Então, fugiram de lá porque, de acordo com a tradição, o direito religioso, né, que a gente chama de Sharia Law, né, o direito islâmico mais radical que hoje o Estado Islâmico está implementando, considera o homossexualismo um crime. Então essas pessoas fugiram para a Europa e pediram refúgio. E não era classificado como caso típico para refúgio, e o caso teve que subir para o Tribunal Europeu de Direitos Humanos, onde eles então analisaram e disseram, não, também é um refugiado a pessoa, porque também está correndo risco de vida. E essa classificação de refugiado, então, ela tem sido ampliada gradualmente, né? No Brasil, nós recebemos também os haitianos. Os haitianos, eles não têm exatamente uma situação de guerra interna, mas eles têm um problema ambiental. Então, alguns juristas estão trabalhando assim, olha, eles são refugiados ambientais. Mas o tratado internacional mesmo não diz que uma pessoa que corra risco de vida porque há um problema muito grave de saúde pública no seu país em função de uma catástrofe ambiental, essa pessoa juridicamente não seria um refugiado. Mas os juristas estão trabalhando para ampliar esse conceito de refugiado, né? Então esse é um conceito que ainda está em construção, pode-se dizer isso. Já o imigrante é aquele, né, classicamente, né, a nossa história aqui no Rio Grande do Sul, a nossa região muito marcada, né, pela imigração, 1824, a chegada da primeira embarcação trazendo alemães, né, aqui para o Vale do Rio dos Sinos. Então o imigrante é aquele que vem para um outro país à busca de melhores condições econômicas, de trazer sua família e permanecer, né? Então também nós estamos recebendo pessoas de países assim como o Senegal, né, Costa do Marfim, que não estão mais em guerra, mas as pessoas lá não têm emprego, né? Algumas das pessoas com quem nós estamos trabalhando, né, numa entrevista trouxeram isso, assim, a gente veio para o Brasil porque lá a gente não consegue emprego, passa um mês atrás do outro e não tem o que fazer, né? As pessoas ficam na rua à espera de alguma oportunidade. Que interessante, professora Márcia, isso que está sendo falado, é que parece que esse processo de imigração, especialmente, ele pode ser considerado cíclico, porque quando a gente conversa e a gente comenta que os primeiros imigrantes que vieram lá em 1824, a situação deles era essa também, né? Existia uma crise
muito grande econômica na Europa, eles vêm para cá em busca de trabalho, em busca de terras e para se desenvolver economicamente e socialmente aqui nas nossas terras. Isso está acontecendo mais uma vez? Isso sempre aconteceu ou são fenômenos que acontecem de tempos em tempos? A verdade é que historicamente a humanidade anda, né? Migra, e é por causa disso que o planeta foi sendo aos poucos ocupado em função da busca por alimento, por sobrevivência, por um clima mais favorável, enfim. Isso aconteceu ao longo de toda a história da humanidade. Claro que sim, é preciso fazer referência a determinados momentos onde grandes crises humanitárias, grandes guerras, né? Esse processo que nós vivemos nesse momento, ele é o maior desde a Segunda Guerra Mundial. Quer dizer, então são alguns momentos que realmente, pela sua magnitude, fazem com que esse deslocamento seja muito maior, né? No século XIX era uma crise política e econômica fortíssima, fruto da Revolução Industrial. Pós-Segunda Guerra Mundial, toda a questão, né, de conflito que se viveu e a questão de genocídios e tudo mais. E de agora esse movimento novamente, às vezes mudam as regiões, né, de onde os grupos mais se deslocam, mas é hoje considerado o maior grupo desde a Segunda Guerra Mundial, né, o maior grupo humano em deslocamento. É preciso que se diga também que esses números eles mudam muito porque essas populações necessariamente elas não saem do seu lugar de origem, vão para um outro lugar e lá ficam. É muito comum que eles se desloquem por vários lugares, fiquem algum tempo e continuem se deslocando, e a grande maioria deles tendo vontade de voltar, né? Então isso também tem sido constante, essas populações que elas transitam bastante. Se criam povos nômades em função dessas crises e de busca de oportunidades. De busca de oportunidade, né? A ideia não é ser sempre nômade, mas é a busca contínua de uma condição que possa dar a garantia de sustento para a família, por exemplo, nesses países de grande crise econômica, ou que possa, quem sabe, em alguns grupos, aí sim, trazer família e tudo mais. Mas é bastante comum a gente enxergar isso, né? Os grupos que se deslocam, como disse o professor Ricardo, por exemplo, entre esse grupo que hoje nós trabalhamos no projeto, eles já andaram por vários países e inclusive por muitos lugares do Brasil, até que alguns deles estão há 1 ano e pouco aqui. Em função esses imigrantes, a gente comentava agora sobre a imigração ser uma coisa cíclica, e chama a atenção que sempre em momentos de crise, como a senhora comentou, crise política ou econômica, ou ambos, né? E se sabe que o mundo inteiro, né, passa hoje por uma mudança econômica, pode-se chamar uma crise econômica. Especialmente aqui no Brasil se fala, né, de crise econômica, etc. E a gente tem recebido bastante gente de outros países. Como é que eles trazem esse problema para vocês, principalmente quando vocês recebem aqui, por exemplo, no movimento? Nosso país está em crise, não temos oportunidades, vamos buscar aqui. Chegam aqui, eles conseguem essas oportunidades, é fácil de conseguir encaixar? Ou é mais fácil que lá, mas não é tão fácil? Como é que funciona essa dinâmica? Porque a gente tem muita reclamação hoje em dia das pessoas não conseguirem emprego aqui, quem já mora aqui e tal. Quem vem de fora, essa dificuldade é ainda maior? Como é que funciona essa dinâmica? Sim, a dificuldade inicial, inclusive, para chegar no Brasil, né? Eles economizaram recursos por anos para conseguir vir sob o pretexto de assistir a Copa do Mundo no Brasil, né? Porque assim como os Estados Unidos impõem um visto para nós brasileiros ingressarmos nos Estados Unidos como uma forma de controlar o mercado de trabalho, a mão de obra, né? Também o Brasil impõe o visto para países mais pobres, os países africanos, por exemplo, né? Então eles têm que buscar o consulado do Brasil, pedir um visto. E aí, muitas vezes, naquele período da Copa, né, o Brasil estava num crescimento econômico, né? O Brasil é um país misto, que tem diferentes etnias, grupos raciais, então eles entendiam que não sofreriam uma discriminação tão grande quanto em outros lugares, então foi tudo meio planejado, né? As pessoas vieram, né, e após a Copa do Mundo, permaneceram no Brasil, fizeram um pedido de refúgio. A partir desse pedido, eles ganham o direito de permanecer no Brasil, né, e trabalhar no Brasil, ganham documentos e aí buscam emprego. E no primeiro momento eles tiveram êxito nesse processo.
Hoje, com a crise, a situação mudou um pouco, mas ainda assim, a boa parte dos refugiados com quem nós estamos trabalhando, eles estão empregados, mesmo que nem sempre empregos formais, né? Às vezes trabalhando como autônomos, vendendo na rua, por exemplo, né? E outros trabalhando como guardadores de carro, frentistas, etc. A gente tem muitos casos... Perdão, professora, ia comentar. Não, eu ia apenas complementar que eu acho que foram 2 fenômenos, né, conjuntos ali, que foi esse da Copa do Mundo e a questão do terremoto em 2010 no Haiti, e que como o Brasil estava dentro de todo o projeto, né, do projeto humanitário, né, e militares no país, o Brasil foi visto naquele momento por eles também como um local onde eles seriam bem recebidos, e ali então que o Brasil fez essa documentação um pouco diferenciada, né, para os haitianos, que é esse imigrante por causa humanitária, e aí começa essa imigração e esses primeiros, né, que passam de certa forma a falar para outros que o Brasil era um lugar que naquele momento valia a pena. Acho que essas 2 questões que o professor Ricardo traz são extremamente importantes, que é a questão de um processo de crescimento econômico aliado à ideia de que aqui se sofreria menos, né, com preconceito, xenofobia do que em outros lugares. Hoje a situação tem sido um pouco complicada, em conversa com grupos que às vezes atendem também, recebem esses grupos, como é o caso do Cine, se sabe que vários perderam o emprego, porque é a realidade que nós temos vivido hoje. Ou seja, estão sofrendo as consequências da nossa crise. Da nossa crise, né? Mas muitos deles, alguns sim, pensam em voltar. No grupo em especial que nós temos convivido, isso nós não escutamos ainda, até porque nós falamos de países que sim, têm uma crise e uma crise muito maior do que a nossa. E uma impossibilidade, às vezes, de conseguir um emprego. Então, apesar da crise que nós vivemos, eu acho que ainda o Brasil é visto como uma possibilidade, né, uma realidade onde eles possam ainda crescer, encontrar alguma oportunidade. A gente vai para um rápido intervalo, em seguidinha já passo a palavra para vocês de novo e em seguida continuamos conversando então sobre refugiados e imigrantes aqui no Brasil. Já voltamos. Estamos de volta com o Em Pauta de hoje, falando sobre refugiados e imigrantes, especialmente a situação deles aqui no Rio Grande do Sul, no Vale dos Sinos. Para falar sobre isso, recebemos hoje no estúdio Márcia Blanco Cardoso, que é líder do projeto O Mundo em Novo Hamburgo, professora de História aqui na Fevale, e também Ricardo Trausch Avellini, professor do curso de Direito da Fevale e também participante do mesmo projeto. O professor ia complementar a fala da professora Márcia antes? Sim, a professora Márcia vinha comentando sobre as dificuldades que eles possuem no país de origem, né? E eu queria, inclusive, comentar a questão de que a gente percebe que a maioria dos refugiados são homens aqui no Brasil, né? E a família fica nos países de origem, né? Ou seja, vem aqui para tirar o sustento, mandar, de repente, dinheiro para a família no país, né, de origem. E no contato com eles chamou muito a atenção essa preocupação que eles têm, né? Eles são pessoas bastante sérias e comprometidas com a família, porque em geral talvez o público vendo, né, essas pessoas chegaram no Brasil, a gente não sabe bem quem são, né? Nós mesmos do projeto fomos aprendendo no contato e a nossa confiança neles foi crescendo no sentido assim desse comprometimento que eles têm com a família, de envio do dinheiro que sobra pouco, porque o salário aqui no Brasil, né, ele se mantém com muito pouco, eles dividem imóveis, todos moram no mesmo imóvel e eles se concentram que se eles conseguirem enviar R$200, R$300, isso no país de origem é vale muito. E a gente tem conhecimento de que as famílias ajudaram também a guardar recursos para que eles pudessem vir para o Brasil e fazer esse envio. Então nós estamos falando de pessoas assim que passam muita dificuldade no país de origem, né? Elas têm uma função social muito grande de volta
no país delas. Eu queria que vocês comentassem um pouco agora sobre o projeto e como vocês têm recebido tanto refugiados. Vocês recebem imigrantes também ou são basicamente refugiados? Queria que vocês explicassem um pouquinho como funciona o projeto. Tá certo. Bom, o projeto Mundo em Novo Hamburgo teve início agora, nesse primeiro semestre de 2016. Ele é parte de um programa de extensão vinculado à ideia de educação e cultura em direitos humanos. E nós vínhamos conversando sobre essa questão e essa chegada aos poucos, né, de alguns desses grupos, enfim, aqui em Novo Hamburgo, e o que nós poderíamos fazer. Então, conversando, né, com a prefeitura, a Coordenadoria de Igualdade Racial, que era quem mais tinha contato, né, com alguns desses rapazes, nós vimos que não existia nenhum tipo de projeto ou serviço mais específico para essa comunidade em Novo Hamburgo. E aí nós formamos um projeto que tem alguns braços, digamos assim. Um deles que é mais até para fazer uma pesquisa, para nós conhecermos exatamente qual é a realidade de Novo Hamburgo, quem são essas pessoas, por que vêm, onde moram, né, quais as diferentes realidades, como chegam até aqui e tudo mais. Até para a gente poder pensar num planejamento a longo prazo. Temos um olhar sobre essa questão de formação, né, com comunidade, professores, agentes públicos, porque é necessário essa questão de saber olhar para o diferente, né, combater a xenofobia, combater o preconceito. Isso é trabalhar com direitos humanos, e esse é um papel fundamental que a universidade tem. E, claro, atender, né, dentro daquilo que é o nosso propósito, a esses grupos na medida do possível. Então, nós montamos algumas oficinas. A necessidade número 1 deles, que são aulas de português, logicamente, porque isso às vezes é um empecilho, inclusive, para alguns tipos de funções. Junto com isso, há algumas oficinas vinculadas à questão do direito, mais da área legal, e eles apresentaram alguns temas, inclusive, que interessavam. Eles também têm uma necessidade de saciar essa curiosidade sobre as diferenças entre o Brasil e os seus países, né, entender um pouco mais a realidade brasileira, a cultura brasileira. Então, nós somos professores bolsistas e voluntários de diferentes áreas, do direito, da história, psicologia, letras, trabalhando com este grupo e agora organizando, né, novas oficinas no segundo semestre, que a gente hoje tem aos sábados, mas que nós queremos fazer num dia da semana também à noite, para atender outros grupos que trabalham, né, durante o sábado e que não podem estar presentes. Quantas pessoas vocês atendem hoje? Cadastrados, nós temos um pouco mais de 20 pessoas, mas sabemos que em Novo Hamburgo, residentes, é algo em torno de 60, um número mais ou menos esse. Aqui falando de pessoas que têm essa solicitação, né, pedido de refúgio. Porque desses, nós temos hoje no Brasil, são um pouco mais de 8 mil já entendidos como refugiados, mas 25 mil pedidos ainda de visto permanente. Sim, como refugiados. Mais do que o triplo. E nesse grupo nós temos, além de senegaleses, todos eles que entraram no Brasil com essa solicitação de pedido de refúgio, um marfinense, né, morador da Costa do Marfim, que veio para cá, que não foi com visto, com solicitação de refúgio, ele veio para estudar, mas que agora ele pretende continuar no Brasil, e um outro que a nacionalidade também é bem diferente, que é o sueco, e que veio morar no Brasil e que também está fazendo parte das nossas aulas. Então é um grupo que nem todos se conheciam, mas que estão bastante heterogêneo, mas que estão se relacionando super bem. Nós temos não só as atividades, mas até um grupo de WhatsApp para que todo mundo se sinta próximo sempre, que a gente possa ter esse contato e saber quando alguma coisa relevante, inclusive, acontece, né? Queria voltar um pouquinho na questão legal. Como é a situação legal, justamente, dessas pessoas que estão aqui em Novo Hamburgo hoje? O próprio projeto consegue dar um suporte nesse sentido e, de certa forma,
encaminhar essas pessoas, por exemplo, para empregos ou mesmo para uma estadia 100% legalizada aqui na cidade, evitando aí sim, como a gente comentava, questões de xenofobia, de preconceito, etc., porque é uma das questões que são mais atacadas, né? A gente sempre ouve que essas pessoas estão vindo aqui roubar empregos, etc., etc., etc. E se sabe que não é assim, né? Então, como é que é a questão legal deles hoje e o que se pode fazer para auxiliar nesse sentido? Sim. No Brasil vigora ainda uma lei de 1980, que é a Lei 6.815, chama Estatuto do Estrangeiro, né? Essa legislação, ela não previa esse tipo de situações. Então, ela classifica o estrangeiro e fornece um tipo de visto de acordo com o vínculo que for sendo trazido. Então, por exemplo, esses estrangeiros que vieram, que estão agora em Novo Hamburgo, quase todos vieram com visto de turista para assistir jogos da Copa ou recebendo uma autorização para 90 dias. Então, estão aqui desde 2012, isso, desde a época da Copa. Alguns sim, mas tem alguns que chegaram, que estão nas oficinas, chegaram esse ano ao Brasil. Tem uma turma que chegou depois. Sim, em geral ingressam como turistas. E chegando aqui, eles se dirigem à Polícia Federal, onde eles 2014, apresentam... Perdão, eu falei 2014. Né? Apresentam na Polícia Federal um pedido dirigido ao CONARE, né, que é o Conselho Nacional dos Refugiados. Bom, esse órgão que é vinculado ao Ministério da Justiça, que analisa juridicamente se eles têm a configuração de refugiados ou se eles são apenas estrangeiros. Então, a partir do momento que eles apresentam esse pedido, eles recebem a autorização de permanência no país e não podem ser enviados de volta. Inclusive, a legislação brasileira prevê 2 hipóteses de retirada compulsória de um estrangeiro, que seria deportação e expulsão, e depois a extradição, quando o próprio país pede, né? E alguns casos foram levados à justiça em que refugiados seriam deportados porque o visto de turista tinha esgotado. E eles não tinham apresentado o pedido de refúgio, né? Mas eles configuravam uma hipótese de refugiados. E a justiça entendeu que violaria o direito à vida deles enviá-los de volta para o país de origem onde eles correm risco de vida. Então, assim, a questão jurídica está tramitando dessa forma, né? Mas não existe ainda, a legislação precisa de uma reforma, né? Apesar da necessidade da reforma da legislação, pode-se dizer que o Brasil é um país favorável para refugiados? Pode-se dizer que existe um clima ou, enfim, um ambiente favorável para refugiados? Dá para afirmar isso? Dá para se dizer que sim. Inclusive, a Europa, nesse momento, se fecha, né? Essa discussão toda que ocorreu no Reino Unido, agora, se permanecia ou não na União Europeia. Foi muito em função disso, né? Foi muito em função disso, né? A Europa está, vamos dizer assim, de forma geral, a Europa e Estados Unidos, com o Donald Trump também, né? Estão assumindo uma postura mais nacionalista, né? De extrema direita, proteger o seu espaço em relação aos estrangeiros. E o Brasil, que vem de um governo de esquerda, né? Os governos de esquerda, tradicionalmente, eles têm esse viés mais humanitário, mais social. Então, respondendo à tua pergunta, acaba criando uma boa diferença, sim, né? E por isso também, à medida que a Europa e os Estados Unidos se fecham aos refugiados e aos imigrantes, o Brasil acaba recebendo uma demanda muito crescente, 800%, o número de pedidos aumentou em 800% nos últimos anos. Então, no país? No país. No Brasil. E o Rio Grande do Sul, a situação do Rio Grande do Sul tem sido favorável para receber essas pessoas? Eu acho que são duas coisas, na verdade, diferentes. Assim, existe uma abertura, né? Existe uma receptividade, existe uma certa facilidade. Mas essa receptividade, a senhora comenta, é da população, é da questão legal, é do governo, de onde vem essa receptividade? Porque isso é uma coisa que nos chamado muito a atenção. Nós sabemos, logicamente, de situações bastante fortes de preconceito, desde notícias, né, veiculadas pela TV, mas de coisas que as pessoas com as quais nós convivemos também já vivenciaram. Mas, ao mesmo tempo, existe uma vontade de ajudar, de estar presente, a quantidade de pessoas que entram em contato conosco, dizendo, quando precisar tal coisa, de tal área, eu estou disponível, pode entrar em contato. Voluntariamente. Então, isso tem sido muito interessante. Então,
Claro que não é 100% da população, mas eu entendo como uma certa receptividade. E por parte governamental também, né, essa abertura. O que não se tem é uma rede de apoio. Talvez falte essa articulação. Isso não existe, né, de como receber, como encaminhar, para onde essas pessoas vão, onde elas ganham algum tipo de apoio. Isso não existe. Então são duas coisas, né, diferentes. É uma certa facilidade na entrada, uma abertura para isso, mas ainda não existe, né, uma organização de uma rede de apoio a esse estrangeiro que chega aqui. De outro lado, é preciso dizer que muitos deles vem e o visto permanente, né, e essa classificação para que ele seja efetivamente considerado um refugiado era muito demorada no Brasil. A gente sabe como as questões legais funcionam e isso em média demora, o professor Ricardo me corrija se eu estiver errado, mas mais de 3 anos, Sim. a média. Então muitos ficam com este visto provisório durante muito tempo e alguns às vezes inclusive acham que não vão conseguir tê-lo. Claro, mas no entanto, eles vão tentando outras coisas, conseguir estudar e daqui a pouco ter um visto como estudante, né, para que eles possam de outra forma continuar no Brasil ou se tornem necessários num espaço de emprego, enfim, para que possam permanecer aqui. E o Rio Grande do Sul teve uma escalada nesse número muito a partir de Caxias do Sul, porque Caxias do Sul era visto como o lugar que mais crescia na região sul do Brasil e foi quem nos últimos anos mais recebeu imigrantes. Foi um número surpreendente para a população, se eu não me engano o cálculo que eles faziam eram 20 pessoas por dia 2 anos atrás, uma coisa assim. E tem realmente muita gente lá. E é muita vai gente. A Caxias, tu vê as pessoas na rua. Os municípios aqui são Caxias e Passo Fundo, os que mais receberam esses imigrantes, enfim, esses estrangeiros nos últimos anos. E aí, aos poucos, eles vêm se deslocando e chegando até aqui. A gente gostaria de agradecer a presença de vocês. Poderíamos estender essa conversa por mais meia hora, certamente, mas agradeço por hoje a presença de vocês aqui no Em Pauta. Obrigado pelas informações e pela discussão super importante, né, desse assunto. Que agradeço. Obrigado também. O Em Pauta de hoje fica por aqui, então você pode assistir esse e outros programas através da nossa página no Facebook e também pelo nosso canal do YouTube da TV Fevale. Ficamos por aqui e até a próxima.